Nesse vídeo quero falar sobre algo que está longe de ser um assunto que é apenas discutido de maneira informal. É uma questão de saúde. Eu falo sobre a depressão e uma de suas consequências, o suicídio, que já é uma epidemia mundial. Se debruçarmos sobre as características, chegaremos à triste constatação de que elas cresceram exponencialmente. Com certeza, os profissionais de saúde mental têm muito a dizer e ferramentas que podem diminuir essas mesmas estatísticas. Mas aqui eu quero falar como alguém que está do outro lado do muro. Alguém que luta constantemente contra a depressão. Por causa dessa doença, passei 5 noites em uma UTI depois de um infarto, outra consequência da depressão, assim como o AVC e o câncer, por exemplo. Sou Lalo Moreira e engrosso o coro dos que gritam para que esse assunto vá além da filosofia de boteco. Não vou me debruçar sobre explicações científicas. Não tenho cabedal para tanto, mas vou falar e vou incentivar todos que falam. Só falando podemos contribuir para que as pessoas tenham instrumentos para serem empáticas com quem sofre depressão. Só falando poderemos entender os sinais que gritam aos nossos ouvidos e ajudar a evitar que parentes e amigos e outros sejam abatidos por qualquer consequência desse mal. Consequências como as que citamos na introdução do vídeo: infarto, AVC, câncer, úlcera, suicídio. Algum tempo atrás me deparei com Reels no Instagram, uma música melancólica de fundo e uma sequência de fotos de uma jovem na casa dos 24, 25 anos. A primeira foto trazia uma legenda que dizia 6 meses antes, seguida de outra que dizia 4 meses antes, por outra 3 meses antes. Assim foi até que a contagem atingiu dias: 20 dias antes, 10 dias antes, 3 dias antes, 1 dia antes, no dia. Alguns minutos antes. Em todas as fotos, aquela menina cheia de vida sorria, se divertia, praticava esporte, brindava, abraçava amigos e familiares. A mãe. Aquela jovem não está mais conosco. Tirou a própria vida, assim como fez o ator Robin Williams. Os também atores brasileiros Valmor Chagas, Ariclay Pérez, Flávio Migliaccio, Leila Lopes, os cantores Chester Bennington, Kurt Cobain, Chris Cornell, os nossos Champion, Santos Dumont, Fabiane Niclotti, Peu Souza, Fausto Fante, Luiz Maçãs, Heloísa Faisal, Valeuska e tantos outros, públicos e anônimos. Afinal de contas, o que é a depressão? E como ela leva pessoas ao extremo de tirarem a própria vida? Em uma entrevista, Chester Bennington, o ex-vocalista do Linkin Park, disse que a vida era boa, exceto quando ele estava dentro da sua própria cabeça. Quando eu estou lá, minha vida inteira fica desligada. Quando eu estou lá, eu não digo coisas boas a mim mesmo. No dia 20 de julho de 2017, Chester tirou a própria vida. Não foram poucos os avisos que este jovem artista deu durante sua curta vida. Que seus avisos nos sirvam de lição agora que conhecemos o desfecho. É impossível saber qual o gatilho que nos coloca nessa estrada. A gente refaz o caminho de volta e não consegue encontrar a ponta deste novelo, que parece não ter fim. Tenho que concordar com Chester quando ele diz que o perigo maior está quando ele está dentro de sua própria cabeça. Os pensamentos se transformam em uma tempestade infinita, um turbilhão que nos rouba noites, que nos leva à exaustão. A conclusão, muitas vezes, pode ser a que expõe a canção One More Light, em português, Mais Uma Luz, do Linkin Park, composta por Chester, e em um de seus trechos diz o seguinte: quem se importa se mais uma luz se apagar em um céu de 1 milhão de estrelas? Brilha, brilha. Quem se importa quando o tempo de alguém acaba? Se um momento é tudo que somos, somos passageiros? Somos passageiros. Apesar dos sorrisos, dos brindes, dos abraços, a menina das fotos do Reels do Instagram já não vai tirar novas fotos. As que tirou fará com que os desavisados digam: nossa, ela era tão feliz. Os mais conscientes dirão: havia algo errado naquele sorriso. Como é que nós não notamos?
presa dentro da tempestade em sua cabeça, podemos supor que aquela jovem chegou à mesma conclusão que levou o vocalista do Linkin Park ao suicídio. Quem se importa se mais uma luz se apagar? Outro cantor, o brasileiro Kiko Zambianchi, compôs um dos hinos dos anos 80, a canção Primeiros Erros. Kiko sofre com depressão e em um dos picos da doença compôs essa música. Quanta gente não dança ao som de primeiros erros? Quantos momentos de felicidades não são embalados por essa canção? O que ninguém sabe é que Kiko expôs ali toda a sua dor. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros. Esse verso diz tudo sobre as noites sem dormir de uma pessoa com depressão. São viagens incessantes tentando encontrar esse tal primeiro erro, o gatilho que desencadeou todo o resto. O próprio Kiko conclui: mas só chove, chove, chove. Nas prateleiras das farmácias tem química capaz de amortecer as dores, de amenizar os sintomas. O problema é que essas pseudo-soluções podem desencadear em outra doença, a dependência química. Nesse caso, lista. Doença que levou embora, por exemplo, Heath Ledger. Ou a química ilícita, que leva à mesma dependência e nos tirou Philip Seymour Hoffman. A depressão é um labirinto de difícil acesso. As pretensas portas de saída, em sua maioria, levam à morte. Em muitos casos, pelas vias dessas drogas lícitas. Os remédios que nos tornam dependentes e que destroem o físico e amortecem o mental. Há também o alcoolismo, as drogas ilícitas, as anfetaminas, que além de fazer o mesmo das drogas lícitas, levam à marginalidade e à destruição das famílias. E a mais extrema delas, o suicídio. Ajuda. Essa é a palavra mágica, é a porta que pode levar à salvação. Não há receitas, pois somos únicos e no caso dessa doença, cada pessoa vai responder de um jeito. Para ajudar uma pessoa nessas condições, a empatia é a melhor ferramenta. O maior inimigo é o preconceito. Durante grande parte da minha vida, fui alimentado com a ideia de que isso não existia, que era frescura. Descobri a realidade quando me olhei e tive que aceitar que em mim essa era uma questão de vida ou de morte. Foram incontáveis noites sem dormir, 5 delas em uma UTI, depois de um infarto. Ajuda, essa é a palavra. Como o tratamento é individual, o que melhora em mim pode não ser receita para outras pessoas, mas vale a pena refletir. O que tenho feito para espantar os monstros que insistem em comer pensamentos e me tirar o sono das noites é cuidar de mim. Mais uma vez eu vou recorrer a Chester Bennington e um de seus versos na canção Numb. Estou cansado de ser o que você quer que eu seja, me sentindo tão sem fé, perdido sob a superfície. Não sei o que você está esperando de mim, colocando sob pressão de andar com os seus sapatos. Então, tenho diminuído a importância da opinião de outros sobre qualquer fato em minha vida. Tenho minimizado o compromisso de atender expectativas e tenho aberto mão de me preocupar com questões que não estão sob meu controle. Assim como o alcoolismo, que aliás é fruto dela, a depressão é vencida um dia de cada vez. Não esqueça a palavra mágica, ajuda. Ajuda de pessoas, de você mesmo, da certeza que existem verdadeiras portas de saída e que cada minuto vale a pena. Quando infartei e estava na mesa de cirurgia, fazendo uma angioplastia sem certeza que ia sobreviver, fui invadido por uma imensa felicidade que me trouxe os belos sorrisos que tinha visto em minha vida inteira. Ali, eu tive a certeza de que queria viver, queria mais, queria ver aqueles sorrisos outra vez. Eu sou Lalo Moreira, se puder nos ajudar, se inscreva, curta, compartilhe e comente. Por hoje eu vou ficando por aqui. Sidechain.